Bom dia, turma. Hoje nós vamos utilizar o currículo em ação, Sociedade e Natureza, volume 2. Especificamente na parte de ciências, tá? Nós vamos lá para a página 157, atividade 3.1. Nessa atividade, nós vamos realizar um experimento para observar os alimentos enquanto comemos. Deveria ser um experimento em dupla, né? Mas como a gente está nessa questão do ensino remoto ainda, vocês tentem fazer com alguém em casa, tá? Para poder responder essas questões. Ou então dá para você fazer sozinho, você mesmo experimentando um alimento sólido e experimentando um alimento de consistência pastosa, que seria uma sopa, tá? E responder essas questões aqui seguindo esse roteiro, tá bom? Como que a gente vai fazer? Você vai lá e experimenta um alimento de consistência sólida, uma maçã, um bolo, alguma coisa mais dura, né? Uma maçã seria o ideal. E a gente ia observar as seguintes questões: o aspecto do alimento antes de você comer, o aspecto do alimento durante a sua mastigação e o aspecto do alimento no momento em que você engoliu ele. Então, você vai colocar como que ele estava antes de você comer, quando você já estava mastigando e depois que você engoliu. Depois disso, a gente vai olhar os registros e vai responder essas duas questões, a questão A e a questão B. Qual é a importância da mastigação do alimento antes de ser engolido? Por que a gente tem que mastigar? E pensar na seguinte questão: o processo realizado foi o mesmo com os dois alimentos? Tanto com o alimento de consistência sólida quanto o alimento de consistência mais pastosa, mais líquida? Qual foi a diferença observada? A gente tem que pensar como que ficou o alimento, como que é o alimento antes de você mastigar e depois. E por que ele tem que ser... qual é a importância real, né, da mastigação de cada alimento, tanto o sólido quanto o pastoso. Agora nós vamos para a página 157. A partir dos vídeos e do experimento realizado, vocês puderam observar que o processo de digestão começa pela boca, pois o alimento, ao ser introduzido, começa a passar por grandes transformações. Depois, o alimento ainda percorre um grande caminho, ao qual pode ser observado mais detalhadamente no texto a seguir, em que a gente vai ler esse texto com muita atenção e realizar a seguinte questão. Depois de ler o texto, de assistir o vídeo que está na descrição, vamos pensar em qual é o caminho que percorre o alimento e como acontece essa digestão. Em grupos, vocês irão representá-lo seguindo as instruções abaixo. Aí na página 158, a gente vai seguir as seguintes instruções. Pegue um jornal ou um papel pardo e desenhe o contorno do corpo de uma pessoa. Essa é a sugestão da atividade. Porém, quem não tem essa opção, vocês podem estar pegando uma folha de sulfite mesmo, fazendo o contorno de um corpo, como mostra a imagem que está aí em cima. Pode ser o tamanho da folha de sulfite. E dentro desse contorno, vocês vão desenhar os órgãos responsáveis pelo processo de digestão, tá bom? Depois que vocês desenharem, vocês vão descrever através de setinhas, né, o caminho que percorre o alimento. Aí depois disso tudo, vocês vão registrar a atividade de vocês e me mandar, tá? Por onde passa o alimento? Pela boca, pelo esôfago. Então, vocês vão ter que desenhar todos esses órgãos. Isso seguindo as instruções que estão no vídeo que está na descrição e no texto que está nessa página 158, anterior a essa que a gente está agora. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, vocês podem chamar e até a próxima aula.